Receita desmente fake news sobre taxações e transações financeiras acima de R$ 5.000. É falso que transações ou movimentações financeiras acima de 5.000 estarão sujeitas à taxação. Receita Federal orienta a população sobre fake news envolvendo PIX e tributação. Todos esses títulos que eu li são publicações da Receita Federal falando sobre o PIX, sobre possível taxação, tributação. E nós temos que entender é que taxação e tributação são coisas distintas. O que de fato pode ocorrer, o que a partir de 2026 na verdade mudou em relação ao PIX e o que de fato pode ocorrer e de forma legal. Você vai entender tudo isso nesse vídeo, mesmo porque você também vai entender sobre a publicação que a Receita Federal fez. O que ela quer dizer em relação à taxação, tributação. Vamos entender tudo nesse vídeo, isso é muito importante para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Se você acha que esse vídeo faz sentido, compartilha também, deixa o seu like. Se você não sabe, essa ação, ela mostra para o YouTube que esse vídeo ele é relevante. Quem lembra da CPMF? É aquela cobrança como se fosse uma taxa, né? Por vezes foi imposto, por algumas vezes foi contribuição, mas incidia sobre movimentações financeiras. Eu vou mostrar para você detalhadamente como é que ocorreu isso? CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, foi uma cobrança que incidiu sobre todas as movimentações bancárias, exceto negociações de ações na bolsa, saques de aposentadoria, seguro-desemprego, salário, transferência entre contas correntes da mesma titularidade. E vigorou no Brasil por 11 anos. A primeira experiência com esse tipo de contribuição foi feita com o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, que era IPMF, aplicado apenas no ano de 1994 a 96. No final de 2000, o governo decidiu permitir o cruzamento de informações bancárias com as declarações de imposto de renda dos contribuintes, de modo a poder identificar discordâncias entre valores declarados à Receita Federal e a movimentação de dinheiro em bancos e possíveis fraudes. A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em outubro de 2007, a Câmara aprovou a proposta que estendia a cobrança da CPMF até 2011. De 1997 a 2007, a CPMF arrecadou 223 bilhões. Em 2007, último ano da vigência da contribuição, foram recolhidos 37 bilhões. O que ocorreu nesse período? CPMF, IPMF foi realmente uma contribuição sobre movimentações financeiras, como eu li ali para vocês, mas contribuição ou taxação sobre movimentações financeiras seria exatamente isso. Que nesse período foi aprovado, inclusive a matéria que eu estou lendo é do Senado Notícias, tá? Vai ficar o link na descrição desse vídeo. E ali também informa que estas operações elas serviram para identificar movimentações que estivessem incompatíveis com o que estava declarado e o que o contribuinte estava movimentando. O que eu quero dizer e que você precisa entender? Como eu disse no início do vídeo, taxação e tributação são coisas distintas. Tributação, ela é totalmente legal ocorrer quando existe uma movimentação financeira que ela identifica um rendimento, que ela se caracterize como rendimento, e isso não é ilegal. Então, uma tributação, ela pode ocorrer sim quando uma movimentação financeira ela venha a ser identificada como um rendimento omitido, não declarado. E você precisa entender isso de forma clara, porque as publicações que a Receita Federal fez, dizendo que não vai haver taxação, muito bem, taxação é uma coisa. Taxação é quando, por exemplo, existe essa movimentação, existe uma taxa ali para pagar por cada movimentação. Por exemplo, quando você faz TED Doc, tem bancos que cobram, aliás, todos os bancos, né? A maioria, acredito, que cobra aí, tem um limite para você não pagar sobre TED Doc, que são movimentações financeiras. Existe uma cobrança, certo? Mas aqui está falando de taxação, ou seja, governamental. Então a Receita está deixando claro que não tem taxação sobre o PIX. Ótimo, não tem. Pessoas físicas não vão pagar nenhuma taxa sobre PIX. E tributação sobre PIX? Tem. A Receita também está dizendo que não. Não tem uma tributação, por exemplo, que incide diretamente sobre uma movimentação financeira. Isso de fato está certo.
Realmente não tem uma tributação que possa incidir diretamente sobre uma movimentação financeira, mas o que você precisa entender agora, o ponto aqui, o pulo do gato, que é importante, é que existe sim tributação sobre rendimentos não declarados, omitidos. E o que uma movimentação financeira ela pode demonstrar? Um rendimento omitido e não declarado. Então vamos entender, taxação e tributação sobre o PIX tem? Não, realmente não tem. De fato não existe. Sobre uma movimentação financeira, que fique bem claro. Agora, sobre um rendimento não declarado ou omitido, sim, isso pode ocorrer, mesmo porque está lá no Código Tributário Nacional. Então você precisa entender isso detalhadamente para que você não se engane. Leia as publicações e depois pense assim, por exemplo, a Receita publicou dizendo que não vai ter taxação e nem tributação. Muito bem, mas quando é que ocorre uma tributação legalmente em relação a uma movimentação financeira? Claro que não é sobre a movimentação diretamente, mas o que a movimentação pode trazer de interpretação para o fisco em que ele possa identificar, por exemplo, um rendimento que não foi declarado ou omitido. E esse sim pode trazer uma tributação. E aí você tem que entender onde é que pode ocorrer. Por exemplo, se as suas movimentações via Pix entre contas bancárias, vai ocorrer tributação? De forma nenhuma, é entre contas, certo? Não tem como ocorrer. São transferências, de repente, para pagar uma conta que de repente está lá em débito automático, você transferiu para que seja pago. Isso são transferências entre contas, não há tributação. Agora, por exemplo, você recebeu um dinheiro ou fez uma transferência, mais esse dinheiro, por exemplo, ele representa uma doação. Dependendo do valor, ele pode gerar o imposto ITCMD, que é um imposto estadual. Então, o fato de ter feito uma transferência bancária não significa que você vai ser taxado ou tributado. Taxação sobre o PIX realmente não existe. A Receita já publicou que não vai ter. Tributação não é sobre o PIX, mas sim do que ocorreu de fato, qual é a operação que ocorreu. Por exemplo, uma doação pode gerar ITCMD, que é um imposto estadual, certo? Ou, por exemplo, um rendimento que está omitido, não declarado, seja de autônomo, profissional liberal, rendimento do exterior. Se realmente de fato é um rendimento, pode haver tributação? Claro que pode ocorrer. Isso é legal, está lá no Código Tributário Nacional. Pode ocorrer, inclusive, a cobrança retroativa, 5 anos anteriores. Por quê? Porque é devido tributação sobre rendimentos em que, dentro da tabela do imposto de renda, incida a tributação do IR. Você precisa entender apenas o que ocorreu de fato em relação a essa movimentação via Pix que você fez, por exemplo, na sua conta bancária, transferência entre familiares, que pode ocorrer, e às vezes o rendimento está ali na família. Nem tudo vai ocorrer tributação. De repente você recebe na sua conta bancária um valor referente ao empréstimo. De repente você pediu o empréstimo e recebeu um valor na sua conta bancária. Como é que você declara isso corretamente e que você, por exemplo, não venha a ser tributado? Na sua declaração do imposto de renda, você tem a obrigação de informar que fez um empréstimo, por exemplo, acima de 5.000 reais. Você precisa declarar lá em dívidas e ônus, demonstrando que você recebeu um valor por empréstimo e, por exemplo, o credor, a pessoa que te emprestou, também declara no imposto de renda esse crédito que ele tem em relação ao empréstimo, que isso se regulariza através de um contrato chamado mútuo, ou seja, entre as partes, tá? Credor e devedor. Então você legaliza isso, regulariza isso, e quando você declara, você demonstra a operação correta. Vai incidir tributação de forma nenhuma, desde que você regularize e você declare corretamente. E aí, se porventura você for chamado a prestar contas pela Receita Federal em relação a um valor, por exemplo, de empréstimo, que o valor muito acima da tua renda, mas você tem tudo ali regularizado, você vai demonstrar para a Receita Federal através da sua declaração e através deste contrato que não trata-se de um rendimento, e sim de um empréstimo, que é perfeitamente legal. E pode ser com pessoa jurídica e pessoas físicas. Agora, quando ocorrem movimentações financeiras via Pix, independente de ser Pix, hoje a maioria das pessoas utilizam Pix.
certo? Porque não tem realmente uma cobrança e ele é instantâneo, ele é rápido. Então, por exemplo, seja movimentação via Pix, TED, DOC, qualquer tipo de movimentação em que, por exemplo, a tua movimentação seja realmente um rendimento, em que você ali não tenha uma outra situação que não se caracterize a não ser um rendimento, aí sim. Esse tipo de movimentação, se, veja só, se estiver incompatível com a tua renda, que você declara no teu imposto de renda. Vamos supor que a tua renda é 5 mil, 6 mil reais, mas na tua conta está movimentando 10, 15 mil todo mês. Se, por exemplo, não trata-se de doação, não trata-se de um empréstimo, um valor que você tenha recebido uma vez no ano, ou um valor mesmo que seja frequente, se não há uma outra identificação, pode sim ser interpretado como rendimento. E uma vez que seja caracterizado como rendimento, sim, pode ocorrer uma tributação. Então, o que é levado em consideração? Se a pessoa tem CNPJ, se, por exemplo, é um profissional autônomo que está ali, por exemplo, irregular, não preencheu o carnê-leão, não recolheu o imposto antecipadamente, ou está recebendo um rendimento do exterior que também não declarou, ou tem uma movimentação na conta física maior que a conta jurídica, por exemplo, a emissão de notas fiscais, a tributação que essa pessoa jurídica paga não corresponde à movimentação da pessoa física, também pode ser interpretado como um rendimento. Mas veja só, a movimentação bancária em si, ela não significa que vai ser exatamente um rendimento. Não é dessa forma que acontece. Veja só, uma movimentação bancária acima da renda que você declara, acima por exemplo, do faturamento que você demonstra na sua empresa, ela pode ser interpretada como rendimento. Mas isso não acontece, por exemplo, de uma hora para outra. Por exemplo, a Receita Federal também divulgou um alerta aqui muito importante. Pessoas que estão recebendo uma DARF, está aparecendo agora na tua tela, de cobrança em relação à movimentação via Pix. Gente, isso realmente é algo que você deve descaracterizar. A Receita Federal não vai fazer isso. Em primeiro lugar, quando você tem um rendimento em que você não declarou, primeiro a Receita vai notificar, a pessoa vai cair na malha fina, ela vai ter que se justificar, ela vai ter que apresentar, por exemplo, as comprovações. Se realmente é um rendimento, ela vai lá, recolhe e paga o tributo, fica tudo certo. E vamos supor que não seja, ela vai comprovar para a Receita Federal o que significa aquele valor, aquela movimentação que de repente o fisco, a Receita Federal, ela pode ter interpretado como rendimento e não é. E aí o contribuinte ele comprova que, por exemplo, ele fez um empréstimo ou alguém doou um valor e não é um rendimento de fato. Então, primeiro ocorre aí uma malha fina, uma fiscalização, e o contribuinte tem todo o direito de se justificar e comprovar. Agora, claro que quando realmente é um rendimento, a Receita vai cobrar, ela vai ocorrer sim uma tributação sobre rendimento. E, reforçando de novo a informação, não é sobre a movimentação via Pix, mas sim uma tributação pode ocorrer sobre qualquer rendimento que tenha sido omitido ou não declarado. É muito importante você entender isso. Eu te faço um alerta. Se você receber um e-mail, como eu te mostrei aí, a imagem, a Receita Federal não te manda e-mail cobrando taxação, tributação de movimentação. Esquece. Isso não é e-mail da Receita Federal. Pode desconsiderar. Eu tenho clientes que já recebeu e-mail aqui no meu próprio e-mail da contabilidade e cobrança que não tem nada a ver, por exemplo, com tributação nem taxação, porque realmente a Receita Federal não manda esse tipo de cobrança via e-mail. E sim, a única coisa que você pode receber da Receita Federal são as notificações no seu e-mail sobre uma nova mensagem na tua caixa lá do portal ECAC. Aí sim, e qualquer mensagem que você receba da Receita Federal vai lá na tua caixa do portal ECAC, na tua caixa de mensagens e confirma porque qualquer mensagem que a Receita Federal te enviar está lá no teu portal ECAC. E aí você não cai em golpes, certo? Espero ter ajudado vocês com essas informações das movimentações, tributação, taxação via Pix. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Posta nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.